E aí, o que vocês vão fazer nesse sextou de hoje? Vão se divertir ou vão descansar? Beleza, então estamos de volta ao nosso Clube do Livro. Estamos trabalhando sobre a brevidade da vida e retomando aí depois de uma semana de folga. Semana passada a gente não teve o Clube do Livro, porque eu estava de mudança, né? Então concluí a minha mudança, graças a Deus deu tudo certo, tudo ok. E aí a gente está retomando agora aqui o nosso Clube do Livro. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12 aqui do Sêneca, tá? E eu vou ler um trechinho aqui, do capítulo 12 e vou fazer aqui uma digressão, prometo não me demorar tanto. Né? Então, no capítulo 12, no último parágrafo aqui do capítulo 12, o Sêneca diz assim: ele, portanto, não é ocioso. Deve-se lhes dar outro nome. É um doente, ou melhor, um morto-vivo. É ocioso quem tem a percepção de seu ócio. Mas esse semi-morto, a quem é necessária a indicação de alguém para perceber a posição do próprio corpo, como pode ser ele dono de algum momento de sua vida? Então, Sêneca aqui ele está diferenciando duas pessoas. Ele está diferenciando o ocioso, a pessoa ociosa, né, da pessoa, né, que ele está nomeando aqui, que ele está chamando de semi-morto. Né? Então, nós temos aqui uma diferença. Né? Então, a gente tem o ocioso e a gente tem o semi-morto. Então, quem é o ocioso para o Sêneca? O ocioso para o Sêneca é aquele que faz o quê? É aquele que tem a percepção do seu ócio. Né? Então, o ocioso é aquele que sabe, né, que tem a percepção, que tem a consciência do seu ócio. E aí a gente pode entrar aqui numa discussão, né? Existe ócio criativo? Não existe ócio criativo? Como é que funciona esse negócio? Né? Então a gente consegue ficar ocioso? O ócio, ele é necessário? Ele não é necessário? Ele faz parte da vida? Ele deve fazer parte da vida? Ele não deve fazer parte da vida? Né? Então, o que é ócio? Deixa eu pegar aqui o conceito de ócio. Dar uma googada aqui. Significado. Ócio é falta de ocupação, cessação do trabalho, repouso, folga, quietação, vagar. Bacana. Semelhantes, vadiagem. Isso daqui também é interessante, né? Descanso, férias, feriado, inanição, inação, lazer. Né? Então, a gente tem aqui alguns conceitos sobre o que significa ócio. E, costumeiramente, no nosso imaginário, tem, se a pessoa está em ócio, ela não está fazendo nadinha. Né? Então, ela não está fazendo nada. Ela é uma pessoa ociosa, então ela nada faz. Ela não está produzindo nada. Tá? É possível atingir esse estado de ócio? Sem dúvida nenhuma. Né? Sem dúvida alguma. Todo dia, de repente, a gente está ali, a gente pode ter um momento de ociosidade, sem fazer nadinha. Né? Eu, por exemplo, hoje, depois do meu almoço, eu entrei no estado de ócio. Eu fiquei ali de boas, sem fazer nadinha. 40 minutos. Então, almocei, né? Meio-dia, até 12h20, terminei de almoçar, e fiquei de 12h20 até 1h, ocioso. 40 minutinhos sem fazer nada, a melhor coisa que tem. Sem olhar celular, né? Sem estar pensando em alguma coisa. E tudo. O que tu fez? Cochilei 20 minutos e passei os outros 20 minutos descansando. Né? Então, esse ócio, ele faz parte. Né? Ele faz parte da vida. E é bom que a gente tenha momentos de ócio. É muito bom que a gente tenha. Hoje em dia é muito mais difícil a gente ter momentos de ócio pela nossa própria rotina, pelas demandas de atividade. Então, o tempo todo a gente está sendo demandado ali. A gente já acorda com essa sensação de que está atrasado, de que está faltando alguma coisa, de que precisa fazer alguma coisa. E dificilmente a gente consegue, durante o nosso dia, ter um tempo de ócio, né? Ter um tempo de descanso.
né? Então a rotina é correria, né? É uma tarefa atrás da outra, é um checklist gigantesco de coisas a cumprir, de tarefas a realizar, o tempo todo, durante 7 dias na semana, 24 horas por dia. Então a gente quase não tem, hoje em dia, esse período de ociosidade, esse período de ócio, né? Então, se você for parar para prestar atenção, é muito importante a gente ter períodos de ócio durante o nosso dia. Não sei se eu já falei aqui, especificamente no Clube do Livro, mas é muito importante a gente ter, inclusive, práticas, né, que façam a gente desligar, que façam a gente desacelerar durante a nossa rotina. Então, é muito importante, por exemplo, no começo do dia, a gente não acordar atrasado. Eu acho que eu já falei isso aqui no Clube do Livro, de maneira específica, né? A pessoa que acorda atrasada, ela já acorda ansiosa, né? Então ela coloca lá o soneca, né? Ativa a função soneca, que é a pior coisa que tem. Então ela bota 5h10, 5h15, 5h20, 5h25, 5h30, 5h35, 5h40, 5h45, né? 5h50, 5h55 para poder ela acordar 6 horas. Aí ela bota 15 despertadores para ela acordar 6 horas, mas ela vai ficar interrompendo o sono dela ali, que só gera um prejuízo. E aí é para ela levantar às 6, só que chega no 6, ela desliga, desativa o celular, o despertador, e levanta às 6h30, que ela já deveria estar saindo nesse horário de 6h30. E aí ela vai fazer o quê? Ela sai apressada, ela sai agoniada, ela sai atrasada. E aí ela já fica, né, naquela ansiedade, naquela preocupação, toda naquele ritmo acelerado durante o dia, né? Então isso é muito ruim, né? Isso é assim, é um desafio para qualquer pessoa, né, que já acorda atrasado, né? Então essa semana, por exemplo, eu estou tentando adaptar minha rotina, porque eu mudei e aí eu fui para um local mais distante do que eu estava acostumado, né? Então estou morando mais longe aqui do consultório, né? Ou lá do meu outro serviço, lá da clínica que eu trabalho, né? Então eu estou mais distante, né? Então eu, eita, velho, estava acostumado a sair 6h15, 6h20 no máximo de casa. Então agora eu tenho que sair espocando 6h10, estourando, tem que sair de casa 6h10, então eu tenho que me policiar, né? Então, opa, então 5 horas é a hora que eu acostumava acordar. Então, beleza, vamos acordar 5 horas, mas bora tentar mudar alguma coisa aqui para de 5 até 6 eu já estar saindo de casa, né? Então eu demoro 1 hora de relógio para sair de casa, por exemplo, toda manhã. É igual tá muito lerdo e tal, demora 1 hora, sim. Né? Eu poderia fazer isso em 30 minutos, poderia, mas eu ia fazer correndo, eu ia fazer agoniado, como eu já fiz várias vezes, né? Demorei a acordar, em vez de acordar 5, acordava 5h30. E aí, cara, 5h30, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro. E aí, quando eu entrava no carro para pegar o trânsito, eu já, de manhã cedo, 6 horas, eu já estava extremamente acelerado. Aí tem o senhorzinho que está na minha frente, que dirige devagar, eu já ficava agoniado. Rapaz, mas esse velho está atrapalhando a minha vida, miserável, sai da minha frente, buzinava, eu já queria cortar. E rapaz, o que é isso? Calma, não é? Calma. Não é assim. Então, às vezes, quando é 6 horas, a gente já começa o dia atrasado, já começa o dia agoniado, né? Então, se você... Essa foi, assim, uma das maiores lições de um livrinho que eu li, que é até conhecido, né? Estava até no hype aí um tempo desse, que é o Milagre da Manhã, né? Então, no Milagre da Manhã, um dos princípios lá é você conseguir acordar tranquilo, né? Então, não acorde, jamais acorde atrasado, porque isso daí vai, assim, colocar uma pilha gigantesca em você. E você vai ficar ali com essa sensação de que eu estou esquecendo alguma coisa, está faltando alguma coisa, e eu vou precisar estar o tempo todo ali resolvendo e tendo essa sensação de que estou atrasado e tendo muita ansiedade, né? Então, bora acordar mais cedo. Para acordar mais cedo, durma mais cedo. Eu tenho dificuldade de acordar às 5 horas, ó. Beleza, dorme mais cedo, né? Para poder você levantar às 5 horas, se você precisar sair de casa às 6 horas, né? Ou não, eu começo a trabalhar às 8 horas. Eu, particularmente, começo às 7 horas eu estou trabalhando.
né? Mas tem gente, normalmente começa às 8, né? Então, poxa, preciso começar a trabalhar às 8, se eu sair de casa, sei lá, às 7, tá ok. Aqui na minha cidade, depende do trânsito, tá? Essa coisa toda, né? Se você mora numa cidade maior, logicamente e dependendo da tua condução, você vai demorar muito mais tempo. E aí seria muito mais difícil, logicamente, né? Pô, tenho que estar 8 horas no serviço, se eu moro em São Paulo, né, eu vou demorar 2 horas da minha casa até o meu serviço, então aí eu teria que acordar 4 horas para 6 horas sair de casa, é viável? Né? Aí já fica um pouquinho mais difícil, né? É por isso que a nossa demanda de vida pós-moderna, ela é muito exigente e deixa, assim, sequelas extremamente graves para qualquer pessoa, né? É um desafio gigantesco a gente viver na época que a gente está, né? Mas se você conseguir organizar, puder organizar, né, uma rotina em que você consiga começar sem ter essa sensação de que está atrasado, faça isso, né? Então comece o dia de maneira tranquila, meio-dia ali ou 1 hora, ter horário de intervalo ali de almoço. Tenha um horário exclusivo para isso. Tente evitar estar pensando no que você vai fazer, né? Muitas vezes tente evitar estar almoçando e estar fazendo alguma demanda de trabalho, né? Eu jamais faço qualquer demanda de serviço almoçando. Eu estou almoçando e estou respondendo mensagem. Eu estou almoçando e estou fazendo alguma coisa administrativa do consultório. Eu jamais faço isso, né? Eu almoço almoçando. Tem gente que almoça fazendo outra coisa. Tem gente que almoça respondendo mensagem. Tem gente que almoça trabalhando, né? Então, almoce almoçando, né? Esteja presente ali. Tem aquele tempo exclusivo para você, né? E aí esses períodos de tempo, eles são extremamente importantes, né? Uma outra dica é, durante o dia, durante o turno, se você conseguir ter 10 minutos, 15 minutos de intervalo para desacelerar, faça da mesma forma, né? Então, quem é mais avançado nesse tipo de prática consegue meditar ali em 10, 15 minutos, né? Então, eu começo meu serviço 8, quando é 10 horas, eu tenho uma pausa de 10 até 10h15. E aí eu faço de 10 a 10h15 e eu faço uma rápida meditação. Eu faço aqui uma técnica de respiração, dou uma desacelerada, né, dou uma despressurizada de toda a demanda ali da manhã, e aí quando é 10h15 eu retomo as atividades até meio-dia. Né? Então isso daqui é muito importante para poder você ter essa qualidade, né, e você não ter essa sensação de que está atrasado, né, essa ansiedade o tempo todo. Então se você puder fazer isso, faça isso, encaixe isso dentro da tua rotina, porque vai te ajudar muito. E aí eu estava falando do ócio, né? Então a gente tem muita dificuldade em estabelecer períodos de descanso, né? Muita gente tem períodos de descanso, mas não estão descansando, estão com a mente trabalhando, com a mente totalmente agitada, preocupados, né? Tentando resolver alguma coisa, antecipando coisa do futuro para cá. Né? Eu tô assistindo Netflix, tô assistindo Dorama, mas eu tô pensando, e amanhã, e como é que eu vou resolver meu trabalho e tal, não sei o quê, não sei o quê. Da agora, hoje mesmo, eu tava atendendo uma jovem, nova, 25 anos, e ela não consegue assistir o Dorama dela. Ela não consegue descansar, ela não consegue ter lazer. Ela tem um período de lazer, depois do período de lazer, ela sente culpa. Meu Deus, eu me diverti, mas depois que eu me diverti, eu sinto culpada. Por que isso acontece? Me sinto culpada. Né? E isso é o que o Sêneca vai chamar daquela pessoa culpada, né? Que a gente já falou aqui várias vezes. Então, o que é a pessoa culpada para o Sêneca? Aquela pessoa que preenche ali a sua vida com tarefas que não fazem sentido para ela. É a pessoa culpada. É a pessoa que não está não está consciente daquilo que está acontecendo com ela. Né? Então, esses períodos de ócio, eles são importantes, né? Mas a pessoa ela tem que ter consciência disso. Né? Então, Sêneca ele diz aqui no último parágrafo do capítulo 12, ele, portanto, não é ocioso, deve-se lhe dar outro nome, é um doente, ou melhor, um morto-vivo. É ocioso quem tem a percepção de seu ócio.
né? Então, a pessoa que pode ser considerada ociosa ou em estado ocioso é aquela que tem a percepção daquilo que está acontecendo. Ou seja, o que o Seneca está dizendo aqui? A pessoa que está presente naquilo que ela está fazendo, no exemplo que ele trouxe aqui, o ócio, aí sim, ok, a gente pode chamar essa pessoa de ociosa. Então, a presentificação, a consciência no momento presente é fundamental para qualquer coisa que você vá fazer na tua vida. Se você não tiver essa consciência, se não tiver essa percepção, né, então você está sendo, na linguagem do Sêneca, você está sendo ocupado, ou aqui ele insere um outro termo, ele vai chamar de morto-vivo. Né? Morto-vivo. Ele vai dizer assim, olha, esse daqui é semi-morto. Né? E por que ele chama de morto-vivo? Ele está dizendo assim, ó, a pessoa está fazendo, está tendo uma prática, ela não está consciente daquela prática que ela está tendo, e aí ela precisa de alguém indicar, fulano, presta atenção nisso que tu está fazendo, fulano, olha só como tu está se comportando, fulano, tu não está muito agitado, fulano, tu não está muito preocupado, fulano, tu não está muito ansioso, fulano, tu não está trabalhando e pensando nas questões de casa, fulano, tu não está em casa pensando nas questões do trabalho. Essa pessoa que não tem a consciência daquilo que está acontecendo com ela, sendo que ele insere aqui o termo de é uma pessoa semi-morta, é um morto-vivo, é um zumbi. Não é? Então, o que é um zumbi? Um zumbi é aquela figura que a gente tem na ficção científica de que morreu, de que perdeu a consciência, mas só a sua parte instintiva, fisiológica, mais animalesca que funciona. Então, esse é o zumbi. Né? Então, uns tempos atrás, estava no hype The Walking Dead, né? Uma série que eu gostei muito, mas eu larguei na 7ª temporada. Meio que dei uma abusada da série. Vou tentar concluí-la. E atualmente, que está no hype, é da HBO The Last of Us. Né? Então tá no hype lá a série de zumbi. Né? Tá a série de zumbi. Então, o que é o zumbi? Semi-morto. É uma pessoa semi-morta. Uma pessoa que não tem consciência, entre aspas, pessoa, é um ser humano. Nem sei se poderia chamar de ser humano, né? Vamos chamar de pessoa, que ela não tenha consciência, mas funciona ali o seu instinto. Que basicamente é comer. E comer quem? O zumbi, ele é canibal, né? Porque o zumbi, ele vai comer outra pessoa. Ele não come... Eu acho que come animal, na ficção, come, né? É carnívoro, né? Então, Sêneca, ele chama de morto-vivo. A pessoa que não tem consciência. Né? Então, poxa, a pessoa que não tem consciência da sua condição e a pessoa que precisa da indicação de alguém para poder perceber aquilo que está acontecendo consigo, então essa pessoa é uma pessoa morta-viva. E aí ele termina aqui a interrogação, ele diz assim, como pode ser essa pessoa dona de algum momento de sua vida? Então, como é que pode a pessoa que não tem consciência daquilo que está acontecendo na sua rotina, como é que essa pessoa que é semi-morta, como é que essa pessoa pode ser dona de sua própria vida? Como é que essa pessoa pode ser dona de algum momento de sua vida? Ela não vai ser dona de momento algum. Por quê? Ela está sem consciência daquilo que está acontecendo com ela. Ela não tem consciência alguma daquilo que está acontecendo com ela. E este é o perigo. Isso daqui é muito comum em pessoas que estão passando por conflitos emocionais. Né? Então, pessoas que estão passando por conflitos emocionais, é muito comum elas não ficarem presentes no presente. É muito comum. Né?
A gente tem mais essa associação com pessoas ansiosas, né? Ah, a pessoa ansiosa, ela vai para o futuro, e aí ela não está no presente. Mas não é somente pessoas com ansiedade, tá bom? A gente pode botar todo o espectro, todo o âmbito de transtorno emocional, a pessoa ela vai sofrer com presentificação. Então, todo conflito emocional retira a pessoa do tempo presente. Ela deixa de ser consciente, ela deixa de ficar consciente no tempo presente. Isso daqui é muito sério, isso daqui é uma chave assim, muito importante, um insight muito importante de você ter com você. Se você está com algum conflito emocional, você vai sair do presente, não é assim que acontece? Eu estou aqui, mas tem um conflito aberto, eu estou sempre me deslocando para esse conflito. Minha atenção, minha energia, minha preocupação está sempre se direcionando para o conflito. E aí eu estou conversando com alguém, mas a minha cabeça, a minha mente está direcionado para um outro lugar, para o lugar do conflito. Não é assim que acontece? Então a gente tem uma relação direta de conflito emocional, né, com a pessoa sair do tempo presente. Então, toda pessoa que sofre com conflito emocional, ela tem a tendência a sair do presente, ela não consegue ficar no presente. Se ela não fica no presente, ela vai para onde? A gente tem dois tempos, basicamente, né? Futuro ou passado. Futuro ou passado. Então, por isso que qual é um dos remédios para depressão, por exemplo? A gente chama de ativação comportamental. É um dos remédios para depressão. Uma das técnicas mais eficazes, né, contra a depressão é o que a gente chama de ativação comportamental. E o que é essa ativação comportamental? É fazer a pessoa dar pequenos passos de ações aqui no presente, para que ela se engaje novamente na rotina. Né? E para pessoas ansiosas, é o que a gente chama de mindfulness, que é o quê? A pessoa está presente aqui. E aí, para a ansiedade, toda estratégia é voltar o olhar para a realidade. Volte o teu olhar para a realidade, avalie o teu medo, avalie a tua preocupação. Volte para o presente. Então, estar no presente e ter a consciência de que estar no presente é sinônimo de saúde. Olha só que legal. Isso é massa demais, né? Então, estar no presente, focar no presente, é igual a saúde. Então, quanto mais eu consigo ficar no presente, mais saudável eu sou. É isso? A gente tem um recurso de imaginação, né? Coisa que nenhum outro animal tem. Nenhum outro animal tem recurso de imaginação, e essa imaginação, né, faz a gente manipular o presente, faz a gente manipular a realidade, faz a gente manipular muita coisa. Sei lá, bora usar a imaginação aqui. Né? Me imaginem agora, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, me imagina agora, né, todo azul, como se eu fosse, sei lá, um avatar. E aí você consegue me imaginar todo azul. A gente não precisa de um filtro. Vou pegar aqui um filtro e colocar aqui e Otton vai ficar todo azul. Não. A gente tem a capacidade de imaginar. Ih, rapaz, Otton, todo avatar aqui, ó. Cor de avatar. Todo azul. E agora você pode me virar de cabeça para baixo. Imagina aí. Eu virado de cabeça para baixo. E você consegue utilizar a imaginação para fazer isso. Então a imaginação é um recurso muito forte. Que acaba, se a gente souber operar a imaginação, a gente tem assim um recurso incrível, maravilhoso. Mas se a gente não sabe operar essa imaginação, então muitas vezes a gente cai no trágico, né? Que é um pensamento preocupante,
que é o pensamento intrusivo. Então, é um recurso de imaginação. E aí tem a memória, que é o resgate daquilo que ficou para trás. Então, da mesma forma, a memória é um recurso maravilhoso. Se eu fizer aqui agora uma atividade em que você vai tentar resgatar o momento, ou um dos momentos mais felizes da tua adolescência. Vai lá, bora pensar. Qual foi um dos momentos mais felizes da minha adolescência? E aí eu estou utilizando a memória como recurso. Cara, um dos momentos mais felizes da minha adolescência foi esse bem aqui, ó. Ah, foi quando isso bem aqui aconteceu. Ah. Ou a gente pode usar a memória para lembrar de traumas, para lembrar de situações extremamente traumáticas. Não é? Que é costumeiramente o que acontece. Então, eu não uso a minha memória para resgatar situações positivas, situações marcantes. Eu utilizo a minha memória para resgatar situações paralisantes, situações traumáticas. Então, como é que tu tem utilizado? A tua imaginação está ligada ao futuro. Como é que tu tem utilizado a tua memória que está ligada ao passado? E principalmente, como essas duas funções, como elas têm te tirado aqui do presente? Então, se elas têm comandado a tua vida, por assim dizer, se essas funções, a tua memória, aquilo que passou, né, ou a tua imaginação, aquilo que está para frente, se essas duas funções elas têm te retirado aqui do presente, elas têm comandado, está na hora de você retomar a direção da tua vida. Está na hora de você retomar isso. Pegar as rédeas aqui, retomar as rédeas, retomar, e opa, eu vou me colocar aqui no presente novamente. Então, o Sêneca hoje, ele abre para a gente esse conceito, né? De que uma pessoa que tem consciência daquilo que está fazendo, ok. Que tem a percepção de seu estado, ok. Isso é saudável. Mas é semi-morto aquele que não tem a percepção daquilo que está acontecendo. Que precisa da indicação de alguém para dizer: ei, fulano, tu está prestando atenção naquilo que está acontecendo contigo agora? Então, no capítulo 12, o Seneca ali nos traz essa reflexão. Ele chama de ocioso aquele que tem a consciência de que está no estado de ócio. Ele chama de semi-morto aquele que não percebe que está acontecendo ali o que está acontecendo com ele. Então, para hoje, né, para o nosso sextou e para o nosso encontro de hoje, então vamos prestar atenção nisso. Hoje eu estou consciente do meu presente, eu estou presente no presente, ou não, ou eu estou meio que um zumbizinho, eu estou meio que semi-morto, não estou consciente daquilo que está acontecendo comigo. Eu preciso de alguém me dizer, de alguém me indicar, de alguém me apontar aquilo que está acontecendo. Então, toda vez que a tua memória te puxar para trás, toda vez que a tua imaginação te levar para frente, então tenta ir percebendo esses movimentos e tenta voltar para cá para o presente. Né? Aproveita o teu dia, consciente do teu dia, consciente das horas, esteja ali presente em tudo que você fizer. E aí, mais pela frente, com certeza, a gente pode trabalhar essas técnicas, perspectivas, né, utilizando um livrinho muito bacana chamado O Poder do Agora.
A gente pode trabalhar sem dúvida nenhuma o poder do agora aqui, para poder, ter consciência daqui do momento presente. Certo? Beleza? Então, por hoje é só. E vamos avançando. Eu vou correr no livro aqui, a partir do próximo, vou correr, tentar fazer 2, 3 capítulos, correr aqui, para poder a gente terminar o Sêneca, que eu já estou querendo terminar. Estou ansioso para terminar o Sêneca já, e a gente começar os outros livros, né? Deixa eu ver aqui, são quantos capítulos? 20 capítulos, agora que a gente está na metade. Né? Mas eu vou correr aqui direitinho, pegar alguns conceitos, só comentar, e não vou abrir tantos parênteses assim, para poder a gente correr, finalizar esse livro e partir para os próximos. Beleza? Então, por hoje é isso. Né? Beijinhos, curtam aí o final de semana, aproveitem o final de semana e até próxima sexta. Próxima sexta estaremos de volta aqui no mesmo horário. Vamos engajar de novo, né? Não vamos nos dispersar. Deixa eu interromper aqui a gravação e até o próximo. Tchau, tchau. Bom final de semana.